Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Trocando Ideias. Aliás, 21º. O meu amigo e parceiro Marcos Dias. Tudo bom, professor? Tudo jóia. Faz as honras. Afinal, como sempre, nós temos sempre pessoas especiais. Pois que vale a pena. É. Por favor, faça as honras. Dessa vez não vai ser diferente, né? Recebemos aqui no nosso estúdio com muita honra. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la fora desse ambiente aqui do podcast, numa palestra. E, aliás, a gente vai abordar esse tema aqui também. É a doutora Lívia Saporito, que é delegada de polícia, palestrante, especialista em temas da violência e também bullying, entre outras coisas, né? Mas basicamente isso, fazendo uma apresentação rápida. Obviamente que a gente não vai passar todo o currículo, que é muito extenso. Eu vou fazer com que ela mesma se apresente, né? Porque é interessante de saber da própria pessoa, do nosso convidado, da sua história, da nossa trajetória, mas principalmente a sua apresentação inicial e agradecer desde já a sua participação aqui, né, professor? É isso aí, é com grande honra, né? Muito. E eu sou fã número 1 da segurança em São Paulo, né? E o trabalho maravilhoso que a doutora realiza, né? E aí, para se apresentar para o nosso público, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto muito de trocar ideias. Exato. Né? Ó, já fez a nossa propaganda. E hoje vamos falar sobre diversos temas. Isso. Eu sou delegada de polícia e sou policial civil já há 23 anos. Nossa, 23 anos. Primeiro eu ingressei na carreira de agente de telecomunicações. Tá. E onde eu permaneci por 7 anos. E depois eu passei no concurso público para delegada de polícia, há 15 anos. 15. E fala pro pessoal, não é tão simples assim não, né? Exatamente. Mas se eu cheguei, vocês chegam também. Exatamente. Tem o TAF? Teve. O meu teve. Teve TAF? Você pegou o TAF? É engraçado que tem concurso que tem e outros não. O meu teve. Para nossa audiência, quem não conhece a sigla, o que significa? TAF é teste de avaliação física, não é isso? Exatamente, tem que treinar. Tem que treinar, tem que correr, não é isso? Tem que fazer flexão, abdominal, tudo então, isso. assim, as mulheres também soam pra caramba, não é só os homens, não. Só fazendo uma parte aqui, antes da gente começar esse bate-papo, que a gente fala, né? O nosso programa é trocando ideias mesmo, a gente traz assuntos, né, pertinentes, são sérios, mas de uma forma descontraída, porque a nossa audiência é muito heterogênea, vamos dizer assim, né? Tem povos de todas as classes, idades, homens, mulheres, né? Até a gente está fazendo um levantamento sobre isso. Então, acho que é interessante a gente trazer em pauta justamente essa questão. Quem trabalha, na minha opinião, a gente já falou isso também, né? Quem trabalha com saúde, com educação e principalmente com segurança tem que ter vocação, né? Exatamente. Porque se não tiver, o baque é muito grande, né? É verdade. É uma missão, a gente Exato. fala, né? E falo para você, Marcos, não sei se a Polícia Civil tem o teste psicotécnico, né? Tem. O psicotécnico não é fácil, não. E ali é para avaliar se aquela pessoa vai ter condições de aguentar esse baque, né? Exato. E depois tem IS, né? Exato. Então não estou por fora, né? Investigação social. Investigação social, exatamente. Né? Então... E atualmente eu sou delegada de Embu-Guaçu. Tá. E estou acumulando com São Lourenço da Serra, porém eu estou nos meus últimos minutos em São Lourenço. Sério? Jura? Após 7 anos, estamos em transição, tem um colega que já vai assumir, então já estou em fase de despedida dessa cidade tão querida, né, onde eu me realizei profissionalmente, mas já estou há 2 meses em Embu-Guaçu. 2 meses em Embu-Guaçu. Mas está na região, né? Nessa seccional. Exatamente. E o chefe, é bacana? Nossa! Manda eu sou muito fã do meu chefe, um grande abraço, doutor Hélio Bressan, e o senhor está convidado aqui pelas palavras do Marcos a engrandecer esse podcast. Exato. Legal, e vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos aproveitar. Quem é a doutora Lívia? Antes de ser doutora, antes de chegar na polícia, exatamente. né? Exato. Então, eu sou filha da dona Marli e do seu Antônio Júnior. Minha mãe já se encontra no mundo espiritual. E eu sou também uma irmã mais velha, de 3 irmãos, Leia, Douglas e Luíse. Manda um abraço para eles. Um grande abraço para eles também, que são meus parceiros, amigos e fãs. E assim, eu sou me considero uma pessoa muito simples e sempre gostei bastante de estudar. Sempre fui incentivada pela minha família a valorizar o estudo
E parece que dentro de mim eu sabia que era através desse caminho que eu ia colher meus frutos, né? Uhum. E já a polícia faz parte da minha vida porque eu tô há 23 anos já, né? Ainda quando eu sair da polícia, a polícia não vai sair de mim, né? É verdade, né? isso é verdade. Mas eu sempre procuro ser uma irmã bem cuidadosa, por ser mais velha, né? Uhum. E procurei fazer do estudo parte de toda a minha vida. A gente nunca para de estudar, né? Uhum. E foi na polícia que eu acabei me encontrando. Mas não fui eu que escolhi a polícia me escolheu. Como assim? Explica pra gente. Como é que é a polícia? Agora a gente tem que saber. Explica esse casamento aí, né? Que é um casamento. Primeiramente, eu comecei a fazer faculdade de enfermagem. Enfermagem? Enfermagem. Eu fiz 1 ano. E aí eu precisei trancar o curso, a minha mãe mudou de estado, a gente saiu do Sul e veio para São Paulo. Você é gaúcha? É gaúcha, a minha mãe é gaúcha. Chupou muito a bergamota? Bastante! Muito, exatamente. Para quem não sabe, aqui no Sul é bergamota, aqui mexerica. E lá eu morei em Lages, né? Morei em Brusque, é Santa Catarina, mas eu conheço até o Lago dos Patos, né? Já fiz tudo pelo 101. E lá no sul tem uma pera d'água que é dura, mas quando você morde, ela é suculenta, que faz doce. É maravilhoso. Maravilhoso. E aí, a minha intenção inicial era trabalhar na área da saúde. Tá. Eu fiz essa faculdade de enfermagem, precisei trancar, vim para São Paulo. E, na realidade, embora eu esteja na polícia há 23 anos, mas eu já era concursada antes. Eu fiz concurso para a Prefeitura de Embu das Artes. Embu das Artes? Embu das Artes, eu passei... fui primeira colocada no concurso. Só isso, mais nada. E aí eu fui trabalhar na Feira de Artes e Artesanato, com 19 anos. Comecei na fiscalização, depois passei para encarregada de investigação, da fiscalização. Tá. E lá eu conheci policiais civis e militares que faziam a segurança da feira. Sim. E eles me incentivaram a fazer o concurso. É mesmo? Falaram, olha, é o seu perfil, você vai gostar muito. Quando abrir as vagas para o concurso de agente de telecomunicações, não deixe de se inscrever. Você vai perceber que você fica numa sala um pouco mais isolada, atendendo as viaturas, os policiais, mas você se preserva, é mais seguro. Tá. E, na sequência, um período depois, abriu o concurso. Abriu o concurso. Abriu o concurso. Aí ela falou assim, gente, eu preciso de adrenalina. Isso, adrenalina. Saúde é muito tranquilo, né? Agora imagina ficar numa sala lá. Imagina, não é igual a televisão mostra nos Estados Unidos, aqueles telões, mas é parecido. Você está atendendo as viaturas. Chamada. O rádio, né? Copom. Apoio. Na Polícia Civil é o CEPOL. CEPOL. Copom é da Polícia Militar. E as coisas deram tão certo, por isso que eu falo que a polícia me escolheu. E o cursinho que eu fiz na época era do Seu Menezes, que era muito conhecido lá no Embu das Artes. Na época entraram muitos policiais no concurso dele, também ele é falecido. E lá no céu, ele com certeza, todo mundo lembra dele. Ele recebe o nosso carinho, nosso agradecimento, né? E aí as coisas deram muito certo para mim na polícia. Eu fiz o concurso, fui bem classificada também, passei. E lá na academia de polícia eu comecei a ter aulas de direito. Aí eu me encontrei, falei, esse é o meu caminho. Você começou a ter aula de direito lá na academia? Na academia de polícia. Que é lá na entrada, no portão da cidade universitária. Exatamente. Porque eu tinha trancado a faculdade, na época eu não me senti motivada a continuar e... Aí eu vi a polícia como uma oportunidade de emprego maravilhosa. E aí, quando eu comecei a ter as aulas efetivamente, que eu tive aula de direito, falei, esse é o curso que eu vou fazer. Nossa! E os professores falavam, olha, na delegacia assim, eu ficava encantada. E aquelas histórias, né? E você chegou a fazer o treinamento no stand que é do lado lá do... Fiz! Eu já fiz alguns tiros lá. Parada obrigatória. Nossa, ali é um stand pequeno, então você fica quase surdo, né? É verdade. Eu levava os alunos, quando eu trabalhei com o curso preparatório da Polícia Militar, pela FAM, eu levava para dar uns tiros lá o pessoal lá. Muito legal. Muito legal. E aí eu fiz a faculdade de Direito, já estava um pouquinho mais velha, estava com 25 anos. Que é isso, doutor? Não, eu falo assim, comparando com aquela idade inicial que eu passei, né? Primeiro com 17. Tranquei porque eu não sabia bem o que eu queria. Com 25 eu já sabia o que eu queria. E aí, na sequência, eu passei para delegada. Caramba!
sequência maravilhosa. Pois é, é o que eu falei, né? A questão dessas áreas tem que ter vocação e se encontrou. Uma vez que se encontrou, o bichinho pica, né? É impressionante. Aí as portas se abrem porque você está focado, direcionado com aquilo que você quer fazer. E, doutora, aí você passou, já assumiu uma delegacia? Como é que foi essa? Eu fui para a cidade de Embu das Artes. Foi para o plantão de Embu das Artes. Onde começou, então, lá a sementinha, você voltou para... o carinho por essa cidade tão querida que é Embu, né? Eu morava em Embu das Artes também. Morava lá. E aí eu comecei a trabalhar na delegacia lá, no plantão. E o começo é difícil. Nossa, imagina. Agora eu fico imaginando, né? Muita gente conhece Embu das Artes justamente pela feirinha e tudo mais. Exatamente. Abrange uma área muito grande e tem uma periferia ali que, como todas as outras, né? É complicado. Eu falo para você, Marcos, eu fico imaginando, né? Quando a delegada, mulher, chega na delegacia, porque é vamos dizer assim, um segmento muito de homens, né? Machista. Exato. Eu não quis usar essa palavra, mas é isso mesmo, né? E como é que foi receber lá? Você chegou sem sair da academia, né? Eu acompanhei o pessoal que saiu do Barro Branco, do CFO, né? Recém chegando como tenente, né? Era engraçado porque eu entrei numa equipe, eles sempre colocam um policial novato com outros policiais mais antigos. Os veteranos. Então eu estava com os veteranos, só que eu ficava na sala do delegado. Então, às vezes, a vítima atravessava a delegacia para conversar comigo. Nossa, eu vou ser atendido por essa menina? É mesmo? Essa menina é a delegada que, na época, eu tinha 30 anos. Mas aparentava talvez até um pouco menos, e as pessoas ficavam, nossa, uma menina, né? Mas sempre muito respeito, sempre. Dentro da polícia não tive problema. O pessoal sempre soube valorizar e respeitar o meu trabalho, então eu sou muito grata. A equipe sempre ali junto com você. Parceria total. E como foi a primeira ocorrência de rua? Olha, tem história. Não, mas é isso que a gente quer ver. Aliás, é isso que todo mundo quer escutar isso, essas histórias. Eu tenho história. Porque assim, então vamos voltar um pouquinho. Eu passei para agente de telecomunicações, eu trabalhava naquela central lá, que vocês estão imaginando, que não é igual a dos Estados Unidos, mas uma central de comunicação. Tá. Mas quando eu entrei com 20 e poucos anos, eu queria trabalhar na rua. Eu tinha aquela vontade de vibrar, como a gente chama, né? Colocar um colete, ir pra rua, dar a mão pra cabeça, né? E aí eu fui falar com a minha chefe e depois com o delegado para se eu poderia, no momento de folga, que eu estivesse de folga, rodar nas viaturas. Ou seja, trabalhar na folga. Caramba! Falei, quando tiver uma operação, será que eu posso participar? E ele autorizou. Legal. Sem atrapalhar o horário do meu trabalho, tomando todo o cuidado necessário. Então, eu comecei alguns momentos de folga, a fazer diligências na rua. Caramba! Então, eu mantenho essa vontade de libertar a vítima de sequestro, de cativeiro, de fazer ronda, de vários tipos de situações assim. Nas cidades aqui, inclusive em Bugaçu, que é onde eu sou titular hoje, junto com a Guarda Municipal, a gente fazia operações. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer a polícia mesmo, de entrar em favela. Minha mãe ficava rezando muito, né? Eu sei como é que é isso. Eu sei como o pai do outro lado aqui, eu sei como é que é isso. E aí, depois que eu comecei a me dedicar mais aos estudos, eu tive que abrir mão para aproveitar o tempo para estudar. Depois que eu comecei a faculdade, então foi no comecinho, 1 ano, 2, na hora da folga, eu ia trabalhar nas viaturas do Garra. Do Garra? Aqui da região. Nossa, do Garra. E aí, quando eu passei para delegada, eu já estava naquela de ficar um pouquinho mais na retaguarda. Falei, agora eu preciso esperar a ocorrência vir, né? Deixa eu me preservar um pouco mais, né? Mas ainda assim, o delegado que está de plantão tem que atender um local de homicídio, um local de morte suspeita, suicídio. Então, o delegado de plantão também entra na favela. Entra também? Também entra. E é um dos momentos ali que a adrenalina tá 1000, né? Na madrugada ali, tem coisas que tocam muito profundamente a gente. E como é que faz para justamente se desconectar disso, né? Você tendo essa rotina pesada que a gente sabe, né? Essa região de São Lourenço, não é menosprezando a nossa região, mas a gente sabe que o índice de criminalidade realmente é muito alto, né? Eu acho que aumentou no Brasil inteiro, né? Por N motivos, não vamos nem entrar nessa celeuma. Questão, né? Mas como é que você faz para desconectar nesse sentido? Separar a sua vida pessoal, um momento de arejar. Logo que eu passei, um colega querido, fica um abraço para ele também, Dr. Roberto De Luca, que agora está aposentado,
Logo que eu comecei como delegada, ele falou, quando você for para casa, não leva nada daqui. Desliga, porque senão você vai adoecer. Ele falou assim com muito... foi muito diligente esse conselho que ele me deu, mas é para eu não levar. Então, faça o possível para você se desligar. Não se envolva emocionalmente com as ocorrências. Procure ficar neutra. Então, analise mais e chegou em casa, desliga de tudo. Óbvio que isso é um exercício. Não é tão simples como parece. Não é. Mas, com o tempo, não é que a gente se torna frio. A gente precisa desligar, porque senão você absorve toda aquela gama de problemas e você começa a sonhar, começa a sofrer junto. Exato. Então, a gente tem que ficar com a consciência tranquila. O que eu poderia ter feito naquela situação? Eu fiz? Exato. Então, tá ótimo. Agora, o destino, o caminho de cada um, a gente não tem o controle. Daquele que escolheu cometer o erro e ser preso, então você não é culpado. Ele tomou aquela decisão. Ele que vai ter que pagar pelo que ele fez, né? Exatamente. Eu acho que é mais a questão das vítimas, né? Acho que a gente fica mais pro lado humano, também pesa nesse momento. Também. A questão das vítimas também. O que eu posso fazer por ela nesse momento? Eu posso dar um conselho, eu posso ser gentil, eu posso me colocar à disposição, além de fazer uma prisão, por exemplo. Agora, e também procurar não se envolver, o que é difícil. E eu estava falando esses dias com um amigo meu, né? Sabe que eu trabalhei no curso da Polícia Militar? E uma coisa que eu falava, eu era o paisano, o único paisano lá no meio dos militares. Eu falei uma vez para os policiais, eu falei assim, para você salvar uma pessoa, tem primeiro preservar a sua vida. Se você não preservar a sua vida, como é que você vai salvar aquela vítima? Exato. É que nem uma pessoa morrendo afogada. Você vai salvar ela, se você não souber fazer o procedimento, preservar a sua vida primeiro, como é que você salva ela? Exato. É isso mesmo? Não sei se eu falei. É isso mesmo. Entendeu? Então, e as pessoas têm que entender que o policial é uma pessoa como a gente, tem família, que tem sentimentos e que está ali fazendo cumprir a lei. Exato. A lei. Ela não está fazendo nada além de fazer cumprir a lei. Que nem o Marcos falou. Conta um caso, de repente, de um sequestro. Como é que foi essa vítima quando conseguiu sair daquela situação que é um trauma que deve ficar por muito tempo com a pessoa, não só a pessoa, como a família também, né? A gente percebe assim que no nosso país, né, em alguns períodos vira moda determinados tipos de crime. Exato. Então teve uma época que ficou muito em alta o sequestro, a extorsão mediante sequestro, assim como teve uma época de roubo a banco. Sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago, hoje é o golpe Pix. Então, naquela época, além do que aconteceu com a Bílio Diniz e tudo mais, infelizmente acabou virando moda. Então, a gente recebia denúncia de vítima que estava em cativeiro e que eles entravam em contato com a família solicitando resgate. E eu estava aquele dia e foi possível obter a localização dessa vítima, né? E foi feita uma diligência assim, muito demorada, mas foi muito... Olha, a gente teve uma satisfação muito grande quando a gente conseguiu encontrar e libertar. Quando a gente conseguiu libertar essa vítima. Então, ela falou que os malas, né, como a gente fala na gíria policial, eles chegavam a colocar uma munição no revólver e atiravam para ver se ia... Fazer roleta russa. Roleta russa, exatamente. Fizeram roleta russa com essa vítima. Então, ela, quando viu a polícia, parecia que estava vendo anjos, né? E de fato são, né? E são. E ficou muito agradecida. Então, para nós, foi uma grande realização pessoal e profissional. É que a gente vê, infelizmente, né, a gente que trabalha com comunicação, uma certa vertente, parte da imprensa, condenando muito as ações da polícia, né, em geral, seja militar, civil. Como é que você, enquanto profissional, lida com isso, né? Porque eu acho uma tremenda injustiça, porque no final das contas, é como a gente sempre costuma dizer, né? Na hora que o calo aperta, eles vão apelar para quem? Para vocês, né? Não. Vai ligar, exatamente. Olha, eu acho que a nossa legislação hoje, ela protege muito os direitos humanos, e isso inclui o direito da pessoa presa. Então, eu vejo a polícia, ao longo dos anos, cada vez mais controlada e moderada, e o policial tem que pensar muito antes de agir. Então, se em algum momento houve excesso, eventualmente a gente sabe o que acontece. Mas eu vejo a polícia hoje muito cautelosa, diferente
E sendo que, teoricamente, para os bandidos, entre eles lá não tem lei. Para nós, a gente tem que tomar aquele cuidado, numa legítima defesa. Ó, atira no braço, atira na perna, não atira na área vital. Evita atirar, cuidado com o abuso de autoridade. Então, a gente está pisando em ovos. Olha qual o grande problema hoje. Exatamente. Então, o polícia... E assim, acima de tudo, como vocês têm falado aqui, somos seres humanos. Cada um tem um instinto de preservar a sua vida. Exato. A gente ainda tem o dever de preservar a vida de terceiros, né? E acabei batendo aqui. Tudo bem. Então, o policial fica muito restrito. Então, ele faz o que ele pode com as condições que tem. Então, eu acho que a nossa polícia realmente vem se superando, porque não tendo tantos recursos, consegue realizar grandes ações, ações brilhantes aí que realmente nem sempre são divulgadas. Exatamente. Acho que na grande maioria, viu? Exatamente. Porque, infelizmente, como eu te falei, né? Eu fico chateado, estou tocando bastante nesse assunto porque eu acompanho a mídia e, né, pela minha formação também eu me sinto um pouco constrangido, né? Uma vergonha alheia nesse sentido. Porque existe, não sei se é uma vertente, é uma narrativa, no intuito de desmerecer o trabalho do policial, ou enfraquecer, né? E como você falou, já são bastante comedidos, né? Diante de tanta situação de risco que passam. Exatamente. E eu acho que isso tem que ser revisto e a gente divulgar, e acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui também agora é justamente nesse sentido, de valorizar o profissional enquanto policial, independente da sua profissão, mas principalmente policial, que eu falo, saúde, educação e segurança. É verdade. E o que a gente fala, né? Na época que eu estava parte da militar, né? Quando eu vinha bombar, né, um policial, e não ia ninguém da mídia numa matéria. Exato. Agora, quando tomba um mala, cai a mídia tudo de pau, as pessoas vão para a rua, né, com cartazes, que é um absurdo, né? E quando a gente tem uma troca de tiro, infelizmente, Marcos, a gente está tendo essa troca de tiro porque quem causou isso não foi a polícia. Exatamente. Você só pode me corrigir, viu, doutora? Não, exatamente. Quem causou essa situação não foi a polícia. Realmente, infelizmente, é um elemento do outro lado que causou tudo isso. E tem situações, Marcos, a doutora pode me corrigir, que às vezes eles atiram em civis, o policial parar de seguir eles para eles poderem fugir e poder socorrer a vítima. Exatamente. Eles usam isso. Muito triste, né? Então, é covardia. Covardia, falou tudo, doutora. Essa é a palavra. É covardia. É como você mesma disse, né? Existem exceções, é claro, de abuso, tudo, mas acho que é um número muito pequeno, né? Diante desse universo. E hoje, nós delegados, né? A gente brinca que a nossa arma é a caneta. Até no dia da nossa formatura, a gente colocou vídeos das aulas de tiro e tal, então chegavam nossos familiares na festa, estava aquele barulho de tiros, aí o próprio professor falou, gente, não esqueçam, a arma de vocês é a caneta. E realmente, então nós delegados trabalhamos com a caneta e hoje tem audiência de custódia. Ou seja, depois que nós fazemos o flagrante, o preso vai passar por uma audiência onde vai ser analisada toda a legalidade da prisão. Então, se houve tortura, se houve agressão, se foram assegurados os direitos do preso, todo o trabalho do delegado, da polícia, 24 horas ele é fiscalizado. Então, um cuidado ainda maior que nós temos, né, de assegurar todos os direitos ao preso, sabendo que no dia seguinte você corre o risco de ir para a corregedoria. E é isso mesmo, doutor. E ele está soltinho. Não, e Marcos, a doutora, quem sou eu? Sou um simples professor. Você algemar, pôr ela no chiqueirinho algemada, presa no chiqueirinho algemado, e essa viatura tombar, você responde por isso. Não sei. Exato, sim. Você sabia disso? Então, olha só a que ponto. Você responde por uma situação que ele está causando, não é? E a gente precisa, naquele momento, extrair a verdade. Exato. Então, dentro da legalidade. Então, a polícia tem que esclarecer, você tem que colocar tudo no papel e fazer o possível para que aquele indivíduo fique preso. Então, é nisso que a gente fala da caneta. Às vezes, você gritar, esculachar, não vai resolver tanto quanto um despacho bem feito, bem fundamentado. Então, ele quer ficar calado, ele fica, ele quer falar, ele fala, ele quer contar mentira, até mesmo para contar mentira. O preso, ele tem o direito dele de apresentar a versão que ele quiser. Só que nós temos que comprovar que aquilo é mentira. Ou comprovar que aquele fato realmente ocorreu. E é nisso que a gente precisa, de testemunhas, de imagens, de câmera, da palavra do policial militar, da palavra do policial civil, do guarda municipal. Então, a gente faz aquela fundamentação
E, às vezes, por exemplo, lá em São Lourenço, o preso até agradece, pede desculpa para nós. Ou senão, muitas vezes, né, doutora? Tanta coisa que você tem que se cuidar, se prever. Às vezes, tá lá o policial fazendo relatório e o bandido já está saindo para outra porta. Exatamente. Então, doutora, hoje, eu acho que foi essa semana que eu até soltei na minha rede social, a questão da violência contra a mulher. Sim. Foi dia aí que eu até soltei na minha rede social. O que a senhora fala hoje dessa questão que não é só a questão da violência física, a questão da violência sexual, psicológica, social, patrimonial. Né? Patrimonial. O que a senhora diz para outras pessoas que estão ali? O que a senhora aconselha? Porque muitas vezes a mulher tem medo de ir lá até a delegacia, ela tem uma delegacia especializada para isso, né? Que pode protegê-la, né? O que a senhora fala sobre essa questão? Então, eu quero também agora mandar um abraço para a doutora Floralice, né? Que minha querida amiga, a doutora Flora, é um exemplo para mim, estive com ela hoje. Ela já é delegada da mulher há 30 anos, é uma pessoa que eu aprendi muito. Já participei de podcasts com ela. Ai, que legal. E hoje ela falou na escola, a nossa lei é muito evoluída para o nosso país. Porque essa lei assegura tantos direitos, ela é tão completa, só que ela ainda não está sendo plenamente colocada em prática. Talvez algumas pessoas alegam que ainda não conhecem, mas ela oferece uma gama de proteção e cada vez mais ela está evoluindo. Então, a violência doméstica é um tema que me toca muito profundamente, porque eu perdi 2 amigas vítimas de feminicídio. Jura? Então, às vezes quando a gente faz as palestras, eu falo, será que a violência doméstica ocorre só lá na televisão, no Datena, na periferia? Eu perdi uma colega delegada de polícia. Uma delegada? Delegada de polícia. E perdi uma amiga fonoaudióloga. Deus. E por uma infelicidade tão grande do destino, as 2 faleceram na mesma semana. Nossa. E era a semana do Natal. Então fica aqui também os meus sentimentos, a família de ambas. E eu falo isso com o intuito de alertar as pessoas, de demonstrar que uma delegada foi morta dentro de uma delegacia, com 17 tiros. 17. Nós tivemos agora essa semana da Ladeira Porto Geral, que ela inclusive morava no meu condomínio, sabe? Então. Jura? Morava no meu condomínio. O cara foi lá e era ex-militar, ex-policial, né, e deixou 4 netos. Então, e também essa minha amiga fonoaudióloga com 3 tiros na cabeça, foi na cidade de Imbu. E quando eu recebi a primeira notícia e 2 dias depois eu recebi a segunda, isso me tocou tão profundamente que eu passei a dar uma atenção muito maior quando eu ouço que alguém está sendo ameaçado. Porque de 1000 pode acontecer uma, mas se acontecer essa uma, é uma vida que foi embora. Exatamente. Então, ele falou que ia fazer e fez, né? Ele manda sinais, né? A pessoa dá sinais, não é dá isso? Sinais. Então, por isso que eu faço com o maior carinho aquele convite que eu recebi lá. Foi muito bacana, fui com a minha equipe fazer palestra. E a gente está aqui alertando já os adolescentes, as crianças, já para chamar a atenção deles, da gravidade que são os relacionamentos abusivos. E quando termina, ninguém é de ninguém, né? Exato. E essa importância de combater os crimes pequenos, porque nunca começa com um feminicídio, começa com uma ameaça, um empurrão, um tapinha, um xingamento, uma lesão para depois matar. Então, se a gente já registra uma ameaça, um xingamento, uma lesão, um tapa, e a pessoa já recebe uma punição, já faz com que ela pare para pensar que não vai chegar àquele ponto. Então, o que eu sempre vou dá pra gente pegar um podcast só pra gente falar de violência doméstica. Quem sabe, certeza. Numa próxima, a gente convida a doutora Flora, que é com uma... certeza. Vamos deixar o convite tudo. já. Ela sabe tudo, doutora. É uma honra para mim. Toda vez que eu divido, seja uma delegacia, seja um podcast, palestras com ela. Porque a nossa lei, ela tá aí para proteger, né? Então, basta que a vítima procure ajuda. E não tenha medo. Hoje eu recebi uma mensagem pelo meu Instagram. Doutor, eu quero fazer uma denúncia, mas eu não quero ir na delegacia. Não tem problema. Basta acessar a delegacia eletrônica. E não precisa ser exposto. Funciona. Se a vítima realizar agora, durante a madrugada, amanhã já está na delegacia o BO. E aí a equipe já vai verificar.
Então, a vítima não precisa ir hoje mais na delegacia. Ela pode entrar na internet, fazer o BO, relatar o que está acontecendo, pedir uma medida protetiva, esse BO vai para a delegacia e as providências são tomadas. Então, é muito importante que as mulheres denunciem, não fiquem caladas. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Exatamente. Só a questão de medida protetiva, né? E é uma medida efetiva, porque muitas vezes a pessoa fica na dúvida, você não realmente vai ser efetiva nesse sentido? Mas né? O que eu gosto de falar, assim, sempre, quando você percebe, existem casos e casos, né? Quando o indivíduo está muito fora de si, falando que vai ameaçar e tudo mais, além da protetiva, eu gosto de conversar com a família e falar com a família. Lembre-se que o boletim de ocorrência não serve de escudo. Também cuide da sua filha com o máximo de cuidado, o máximo de atenção, até que esse indivíduo seja preso, seja ouvido, seja intimado, porque a gente precisa trabalhar em equipe. Tem a protetiva, tem a polícia, mas a família também tem que tomar cuidado. Então, evita deixar ela andar sozinha, se expor. Dependendo da gravidade da situação, tem que tirar até de circulação por uns dias, até que o indivíduo seja detido, né? E assim, doutora, às vezes a coisa está acontecendo dentro de uma casa, é um vizinho. Eu, como vizinho, de repente percebo como é que é o caminho que a senhora orienta, de repente, porque às vezes a mulher tem muito medo, né? Já aconteceu de chegar lá, a mulher fazer o boletim, chegar na hora H, ela resolver não deixa quieto. Deixa quieto, foi um momento, foi sem querer, eu escorreguei, né? Eu, como vizinho, vendo uma situação dessa, e deve ter outras pessoas que devem estar passando, o que a senhora aconselha? Tem uma lei recente de condomínios. Tá. Que existe uma obrigação do condomínio de denunciar. Então, o condomínio, é óbvio que acaba sendo encaminhado para o síndico, né? Mas chegando ao conhecimento do síndico, o síndico tem o dever de comunicar à polícia. Ele não pode se omitir. Então, nesse caso, um vizinho ouvindo pode comunicar o 190, pode ligar no Disque Denúncia, que é o 181, que é garantido o anonimato. É isso que é muito o anonimato. Importante. Se for uma situação mais urgente, tem que ligar no 90 mesmo. Exato. Mas se for uma situação que ainda pode de repente ser verificada no outro dia, tem um 181 e comunicar ao síndico. Porque o síndico comete infração grave se ele não comunicar à polícia. Isso é importante, né? A gente tem que preservar e às vezes as pessoas têm medo, né? De se expor, né? Entrar numa situação, eu não quero envolver numa situação de marido e mulher, né? A grande pergunta, todo mundo fala, ninguém põe a colher na briga de marido e mulher, né? Mas tem um slogan, até a doutora Flora falou hoje, mas a polícia põe a colher. Tá vendo? Eu não sabia. Briga de marido a gente teve um caso, né, super divulgado aqui da nossa, inclusive é advogada que trabalha justamente nessa questão da violência feminina, da violência contra a mulher, e ela acabou sofrendo, né? Infelizmente, não foi o desfecho que ela queria. O agressor acabou falecendo em função do embate lá que ele teve. Foi super divulgado e hoje ela é mais atuante do que nunca nesse sentido. Outro assunto que também eu penso que sempre preocupa, eu como já tenho 4 netos, né? É a questão da droga. Como é que é essa questão hoje do trabalho? O que a senhora vê nessa questão? Que é o mal do mundo, né? Eu penso assim... Tô chutando uma estatística, né? Vamos supor que não existisse droga, o trabalho da polícia cairia uns 80%. Exato. 80%, doutora. Porque a droga movimenta muito a criminalidade. Porque muitos, em razão do vício, passam a roubar e a furtar para manter o vício. Mortes ocorrem por pessoas que não pagam. Pessoas que estão sob efeito de drogas, atropelamentos, agressões, violência doméstica. É muito comum a vítima de violência doméstica falar que o agressor estava sob efeito de drogas. Então, a gente vê, assim, consequências funestas. Além de tudo, acaba com a saúde, né? Então, assim, eu diria que é o mal da humanidade. Existe... O que você fala hoje de palestras que possam trabalhar essa questão do jovem, né? Para ele poder ter noção desse perigo. Eu vou falar, assim, fatos reais que aconteceram comigo. Na minha época de escola, eu assisti palestra de campanhas antidrogas, que tinha nas escolas, né? E eu lembro que eles mostraram imagens do efeito das drogas. Eu estava na 8ª série. Eu nunca mais esqueci. Impactou. Isso me impactou tão profundamente que eu sempre tive uma algeriza a drogas. Então, a palestra fez a diferença para mim. Com imagens, que acho que não basta você falar, você tem que ver. Assim como colocam no cigarro, né? Hoje, mostrando os efeitos maléficos, destrutivos das drogas, para mim foi muito bom. Então, eu acho que é importante que
continuem essas palestras nas escolas sobre drogas. Outro tema que a doutora também aborda nas palestras é a questão do bullying, que também é outro mal que assola essa molecada, né? Começou com essa, infelizmente, questão de uma ferramenta tão boa que a gente tem aqui, que são as mídias sociais, a própria tecnologia e o celular, né? E esse tema você aborda muito bem na sua palestra. Agora nós temos o cyberbullying. É mesmo? O que é o cyberbullying? É uma intimidação sistemática feita pela internet. Então são criados perfis fakes para ofender, humilhar, discriminar, menosprezar as pessoas. E através disso são feitas divulgações de imagens, informações falsas. Então, assim, já teve alunos que tentaram suicídio, depois que tiveram a sua vida íntima exposta indevidamente por pessoas que criaram perfis fakes. Então, as consequências são terríveis. Porque a gente tem que usar para o bem, né? Exatamente. Eu só falou um tema também muito importante, que há algum tempo foi muito divulgado, essa questão de criar esses desafios para as crianças. Isso é um perigo tremendo. Eu vou cortar um pouquinho o dedo, daqui a pouco, não, você vai passar para você. Isso é uma grande preocupação dos pais também, né? O que a senhora aconselha para os pais em relação à fiscalização mesmo do celular, do computador? O que a senhora aconselha? A gente, inclusive, chegou a fazer palestra para os pais, naquela época dos ataques das escolas, né? Solicitando que eles olhassem a mochila dos filhos, porque as crianças, muitos estavam levando faca para a escola, não para atacar, mas para se defender. Isso. Então, da mesma forma que eles olham as mochilas também, acompanhar quando o filho está muito tempo na internet, no quarto, que tipo de programação que ele está vendo. Porque os pais sempre fiscalizam as companhias dos filhos, né? Só que quando você não vê, a companhia pode estar aqui dentro, né? Então, veja com quem seu filho está conversando, andando, que tipo de programação que ele está assistindo. E esse tipo de baleia azul, de programas que incentivam a suicídio, a automutilação. Então, os pais têm que acompanhar. Tem que ter um diálogo aberto. Na minha época, meus filhos, eu levava eles até no bailinho, eu ia até a porta, eles tinham vergonha. A minha mãe também. Fazer aí, meus filhos falavam, pai, mas deixa a gente na esquina. Eu falei, não, deixava na porta, né? E isso falta um pouquinho do acompanhamento dos pais. Até na escola a gente percebe isso, né? Esses dias saiu, inclusive, nas mídias sociais, né, um vídeo, alguém falando sobre se ele deixaria seu filho sozinho na região da Cracolândia. Não. Então como é que você deixa no celular? Não deixa de ser, né? De forma digital, ele está numa Cracolândia. Está exposto. Está exposto, exatamente. Mas é o que eu falo, a gente tem que, todo o tempo, hoje em dia, fiscalizar tudo, né? Vigiar. E eu falo, eu prefiro eu chorar, né? Quer dizer, eu prefiro meu filho chorar do que eu chorar. Sim, exato. Não é verdade, né? Então, a gente tem que se preocupar com toda essa questão, né, Marcos? Exato. O que eu acompanhei em termos da doutora dentro dessas palestras, que existe também essa parte impactante. Eu vejo que essas crianças, né, primeiro que você rompe aquela barreira, né, que a pessoa sempre vê a polícia de uma forma assim muito mais autoritária, muito distante. Você, dentro da palestra, consegue aproximar. Você pode deixar algum caso que foi marcante para você nesse sentido? Porque eu acompanhei na última palestra que eu tive a oportunidade na escola da minha filha, essa aproximação das crianças, até quando você divulga em relação à carreira mesmo, né? Para incentivando as crianças e adolescentes a seguir a carreira de policial. Mas eu vejo que algumas crianças chegam mais próximas. Existe alguma história nesse sentido que te tocou também? É muito gratificante fazer palestra, tanto que a gente faz gratuitamente. Dentro da nossa possibilidade de um tempo livre, né? Porque quando uma criança vem e abraça e agradece e fala que você inspirou e que hoje ela tem uma nova visão da polícia. Então, vou dar esse exemplo de uma amiga, uma querida aluna de uma escola de São Lourenço que virou minha amiga, que é a Kayla. Um beijo para você, Kayla. Eu fui fazer uma palestra para falar sobre a carreira policial, cheguei lá toda contente, alegre, né? E eu vi que uma menina estava chorando muito. E as colegas falaram, tá chorando. Eu pensei, de repente ela está emocionada, porque ela gosta da polícia, mas era o oposto. Ela tinha um verdadeiro pavor da polícia. E aí, com 13 anos, ela não conseguia se aproximar de um policial. Nossa. E aí as colegas falaram, olha, ela tem dificuldade de se aproximar de policial, ela tem um trauma, e aí eu comecei a conversar com ela,
Ela foi se acalmando e depois eu retornei outras vezes nessa escola para fazer palestra e ela era a primeira que me esperava para me abraçar e para me beijar. E óbvio que eu soube que ela teve a prisão do pai dela foi traumática quando ela era criança. Não entrou em detalhes, mas teve uma prisão com resistência, com violência. Isso impactou que, de uma viatura passar na rua dela, a mãe dela contava que ela já se desesperava, criou um trauma. E aí ela virou uma amiga tão querida, e deu ter feito a diferença na vida da Kayla e de outros alunos, de elogiar, de querer ser policial, de entender melhor a carreira. Assim, crianças que pediram autógrafos. Pensa uma criança pedir um autógrafo. É algo assim, tão puro, tão... Crianças assim da primeira série, né? Que agora acho que é o primeiro ano que fala, né? Pedirem autógrafo para mim, para o Samuel, para o Valdir. Isso é uma coisa que não tem dinheiro que paga. É gratificante, né? Gratificante. Isso é tão bom, né? Mas é o que eu falo, a gente fala muito aqui, o Marcos, a mídia, às vezes, também acaba atrapalhando muito essa questão, né? Volta, né? Hoje eu percebo que o repórter ele não faz função de repórter. Ele se posiciona de um lado. Não é, ele tem que passar notícia. Isso dificulta muito até o trabalho da polícia, né? E assim, fica também um puxão de orelha para alguns pais que falam, eu já vi, né, muitas vezes, se a criança aprontar, que ele vai chamar a polícia. Então já coloca para a criança a polícia como má, como inimiga, né? Exato. Não, vou chamar a polícia, olha a polícia. Então a criança já vai crescendo com aquela visão distorcida. E aí, professor, chegamos no finalzinho? É isso? Estou vendo aí. Daria muita história. Não tem história para a gente falar. E é uma grande honra ter a doutora com a gente aqui. E eu falo, né? Só quem tem alguém na família que é policial, seja policial civil, seja policial militar, sabe quanto não é fácil, como é difícil, né? E o policial ele tem que tomar muito mais cuidado do que às vezes a gente, né? É quando está em casa, né? Não sei se dá tempo ainda de falar um pouquinho de concurso. Eu sempre gosto. Eu ia falar exatamente sobre isso que estava aqui no finalzinho da pauta. Eu gosto muito de incentivar os jovens a fazerem concurso público, porque é o meu caminho. Eu posso falar do que eu vivi, né? Então, como eu já passei num concurso com 19 anos, eu tive essa alegria, né? Como a gente fala, de ter a estabilidade, ter um emprego fixo e de poder crescer fazendo outros concursos. E o concurso ele é do seu mérito. Você concorre com você. Exato. Então, a gente tem que parar com essa história. São cartas marcadas, só passa quem estuda nas melhores escolas, melhores faculdades. Concurso é dedicação, disciplina, fé. Então, você tem que estudar aquilo que vai cair, se inteirar do que vai cair, mas se esforçar para você procurar entender, dominar a matéria, obviamente tendo auxílio de bons professores, de bons cursos, porque ninguém domina tudo. Você vai ter dificuldade numa matéria ou outra, mas se dedicar, não passou uma vez, tenta outra, mas ser concursado, gente, é uma tranquilidade que o seu salário vai cair. Então, faça chuva, faça sol, e aí depois você vai tendo pequenos aumentos, mas vai aumentando, vai que você consegue planejar, você consegue comprar algo sabendo que você tem condições de arcar com aquilo. Então, o concurso público, eu acho que é um caminho. Quem estuda para o Enem hoje, o Enem é uma prova difícil. Quem estuda para o Enem tem condição de passar em concurso também. E você falou bem, doutora. A prova do Enem é uma prova assim que são textos longos. Nossa! São textos longos. Você pega uma questão, são textos muito longos e tem que ter realmente muita paciência, muita determinação. E eu sempre falava para os alunos assim, o que é muito importante? Pegar as últimas provas. Isso. Estudar em cima das últimas provas. Ajuda bastante, não Fazer ajuda? Questões, gente, é o segredo da prova. Porque assim, é aquela história do Rogério Ceni. Eu vou puxar a sardinha para o meu time. Nossa. Quantas vezes, né, que ele treinava além do horário, chutando para gol, né? Pro gol. Então, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer o quê? Questões. Então, você tem que treinar questões. Então, se você vai estar jogando futebol, você tem que chutar para o gol. Você está fazendo uma prova? Faça questões. Faça as provas, porque as questões se repetem. O professor tem toda a razão. É verdade? E a gente trabalhava muito essa questão, mas porque você acaba identificando o elaborador da prova, ele tem uma característica. Então, ele não foge daquilo. Eu sei que hoje a Polícia Civil, não sei se é a Carlos Chagas que aplica as provas. É a VUNESP. A VUNESP, passou para a VUNESP, né? Então...
Então, você vê, ele já tem uma diretriz já daquele tipo de prova. E dá para fazer legal. Se a gente tem que procurar cursos, obviamente, de pessoas que vão estudar a banca e que têm experiência. Mas se eventualmente a pessoa não tem condição de fazer um curso, a internet leva a informação até sua casa. Hoje, com certeza. Na nossa época não era. A gente tinha que, até para fazer a inscrição do concurso, tinha que comprava jornal para se inteirar. Jornal dos concursos. Exatamente. E aí a folha dirigida, né? Tudo mais. Na folha dirigida eu já trabalhei na folha dirigida. Hoje a internet leva informação para todos os cantos. Então, assim, a pessoa que se dedica efetivamente, não importa a faculdade que ela fez, o que vale não é a inteligência, é a dedicação. E quais são as disciplinas que caem na prova da Polícia Civil? Olha, antigamente, quando eu entrei, caía geografia e história. Olha só, a gente estudava o clima, as correntes, né? Toda a questão da hidrografia e tal, mas os presidentes, hoje cai matérias de direito. Só direito? Não só direito, mas raciocínio lógico também, português, informática também. Então tem que ter noções de direito. Tá. Basta, não precisa ter um conhecimento aprofundado, mas precisa ter noções. Para ser delegado, tem que ter o curso de direito. Isso, delegado exige, como a nossa arma é a caneta, né? A gente precisa conhecer a lei, a gente trabalha com a lei. As outras carreiras policiais, tem algumas que são de nível superior, em qualquer área, Tá. E tem algumas que ainda são ensino médio. Qual que seria o ensino médio hoje? Agente de telecomunicações. Tá. Investigador. Agente policial. Agente policial, né? Agora, investigador escrivão é nível superior, em qualquer área. Agora, delegado tem que ser... Tem que ser direito. Então, ó a dica aí, gente. E a Polícia Militar basta o ensino médio. Exatamente. E eu vi que tem 2.700 vagas para a Polícia Militar abertas. Exatamente. Tá bem informada, doutora. Eu vi. É a chance de vocês. Estão estudando para o Enem, já faz para a PM. Mas da mesma forma que a gente fala da educação aqui, que é uma pauta que a gente está sempre colocando, né, em voga aqui, a questão dos concursos públicos voltados para a segurança também diminuíram muito, né, em relação ao interesse de candidatos, não é? É por isso que eu quero mostrar para os jovens que é um caminho. A Guarda Municipal também. Sim. A Guarda Municipal tem cidades que têm salários excelentes, às vezes até maior que a Polícia Civil. Exato. Então, eu venho mostrar para os jovens, a gente quando faz palestra para criança bem pequena e pergunta quem quer ser policial, todos levantam a mão. Quando você faz para os jovens, poucos levantam a mão. Agora, as crianças são nossos maiores fãs, que eles vibram, né? E eu falo, gente, repensem, mulheres, meninas, nós precisamos de vocês. Então, eles começam já a ter essa outra visão. Não como uma polícia violenta, inimiga, mas como um cidadão que vai somar na sociedade. Muito legal. E aí, professor? Olha, parabéns. Nossa. Parabéns pela convidada. Nossa, passou tão rápido. Exatamente. Mas é mais um motivo para que a gente possa ter outros convites aí. Você venha também até com o Bressan aí, que vai ser um prazer também recebê-lo. Porque é uma equipe, graças a Deus, a gente está muito bem servido nesse sentido aqui na nossa região, de profissionais assim de alto gabarito, garbo e elegância, como eu sempre falo. E isso nos dá uma certa tranquilidade nesse sentido. A gente sabe que o índice é muito grande, né? Os profissionais nem sempre dão conta, mas só o fato de ter pessoas como você, o Bressan, né, dando esse suporte para a gente se sente bastante protegidos, né? Obrigada. E tem a doutora Flora. Exato. E tem investigadores também que fazem. A nossa ex-secretária de segurança aqui do município. Então, ela é minha assistente. Então, olha que maravilha. A doutora Michele é minha assistente lá em Bugaçu. Que parabéns. Também fica o convite para ela. E já fica o convite, doutora. Vamos organizar com calma uma palestra aqui dentro da Unip. Sim, vamos sim. E falando de Unip, um presente aqui. Ai, que legal, que legal, que legal. Para a doutora, muito que obrigada. Merece, né? Ai, que preza tanto pela educação, né? Bacana. Isso é muito importante. E vamos para o nosso ping-pong? Vamos lá. Vamos ver, hein, doutora? Vamos lá. Por favor. Agora aqui. Vamos lá. Segurança. É essencial para uma sociedade. Polícia. Missão. Família. É o bem mais precioso que nós temos. Vida. Uma dádiva de Deus. População. Precisa ser unida. Bem, obrigada, muito obrigada. E aproveitando também, vendeu. Palmas aí pela nossa participação. Aproveitando passar o seu serviço aqui, se você quiser divulgar as suas mídias sociais, para que a pessoa conheça um pouquinho mais da sua rotina, queira entrar em contato também para as palestras. Sim, né?
O meu perfil profissional é Lívia Saporito, no Instagram. E lá já me identifico também como delegada e palestrante. É Lívia com LY, LY, Lívia Saporito. E a gente já passou por diversas escolas estaduais aqui para falar de violência doméstica, bullying, carreiras policiais. Hoje a gente falou sobre justiça restaurativa, ou seja, fazer a conciliação dentro da escola para evitar que os conflitos cheguem até a delegacia. Sim. Então a gente fala dos mais diversos temas. Coisa linda, hein? Acho que a gente precisa levar para os condomínios também, viu? Vamos. Nós estamos com um projeto nos condomínios, vamos conversar, doutora. Vamos conversar um projeto bacana que a gente está lançando. Para fechar, isso daí já é nosso cartão de visita, nosso brinde. Tá? Opa! Com chave de ouro aqui sempre. Com chave de ouro, que é um grande prazer. E fechamos mais uma, né, meu parceiro? Agradecer mais uma vez a presença da doutora aqui. Realmente é sempre um prazer, uma aula cada vez que eu consigo compartilhar desses momentos contigo, né? E cada vez mais divulgando, né? Já tinha falado com um professor aí, com o pessoal, com a nossa equipe, da sua presença, e para mim foi uma honra muito grande também. Aliás, concordo. Né? Parabéns. E tá de parabéns, doutora, que continue com essa beleza, com acreditando na segurança, acreditando nas pessoas, com esse brilho nos olhos que a gente percebe, alegria, esse sorriso fácil, tá? Parabéns, viu? Obrigado. E terminamos mais um, né, meu parceiro? Graças a Deus. Mais um Trocando Ideias, né? Com só pessoas especiais, e tenho certeza que vocês vão adorar e gostar de encontrar uma pessoa maravilhosa. Exato. E no nosso legenda aqui vai estar nosso... Está tudo aí na legenda, tem os nossos canais de comunicação, nosso canal, e aproveita, se inscreve aqui no canal do YouTube, você que está aí, né, conhece alguém que queira acessar o nosso conteúdo, que na verdade a gente tem um conteúdo tão extenso, com convidados tão variados e de tantas naturezas, que realmente a gente fica muito honrado quando a gente traz pessoas especiais que têm o que dizer, e é o que a gente fala, né? Assuntos sérios, mas de uma forma descontraída, para que você possa entender melhor. Então, tá aí na legenda, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai estar sempre recebendo nossas novidades por aí. E vem muito mais, né, professor? É isso aí. Fechamos? Trocando ideias, fechamos com chave de ouro. Agradeço os nossos patrocinadores. Um grande abraço. Fica todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.